Fazer uma geleia de pimenta deliciosa é muito fácil e leva poucos ingredientes. A combinação do doce com o apimentado pode parecer um pouco estranha, mas essa geleia cai bem com muita coisa, principalmente frios como presunto e queijos, mas até no churrasco fica legal. Primeiro, vamos precisar de algumas pimentas dedo de moça, que é a variedade mais fácil de pimenta de encontrar. Ela não possui um apimentado muito forte, o que fica bem legal nessa receita. Para fazer um potinho de 200 gramas de geleia, vamos precisar de umas 7 pimentas. Comece removendo o talo de todas as suas pimentas, cortando alguns milímetros abaixo dele até que você consiga ver as sementes. Agora, divida todas as pimentas fazendo um corte no meio no sentido do seu comprimento. Dessa forma, conseguimos expor todo o miolo e as sementes da fruta. É nesse filete branco e nas sementes que está a maior parte do calor da pimenta. Por causa disso, vamos remover todo o miolo com uma colher de chá, fazendo uma pressão leve para não quebrar a casca. Se você gosta de um sabor mais apimentado, pode deixar o miolo de uma ou mais pimentas. Porém, não deixe de todas, pois conforme vai passando o tempo que a geleia fica armazenada, ela vai ficando mais apimentada. Por isso, se deixar todas as sementes e ficar tempo demais, acaba ficando muito forte. As sementes e o talo podem ser jogados fora. Se você quiser, agora é hora de começar a sua hortinha de pimenta. Vai ter muita semente. Depois, pique bem as pimentas. Se quiser acelerar esse processo de picar, pode até jogar tudo no processador. Essa opção do processador pode até ser mais segura. Assim, você não entra muito em contato com a pimenta e ela não fica demais na sua pele. Aliás, não esqueça de lavar bem as mãos depois de fazer tudo isso. E não passe o dedo em nada antes de lavar, porque as consequências podem ser trágicas. Vamos precisar também de 3 dentes de alho pequenos. Depois de descascar, pique muito bem o alho. Caso decida usar o processador, pode jogar o alho junto com a pimenta antes de bater. A última fruta é um limão. Role ele sobre a bancada, fazendo um pouco de pressão, assim o suco sai mais fácil. Corte ao meio e o resto da geleia é feita no fogão. Em uma panela, despeje a pimenta picada e o alho. Esprema bem o suco do limão, adicione 300 ml de água e 300 gramas de açúcar. O último ingrediente, que eu quase esqueci, é uma colher de chá de sal. Coloque toda a mistura em fogo baixo e ferva por mais ou menos 30 minutos, até reduzir bem. O objetivo aqui é deixar em um ponto de geleia. Porém, com a pimenta é um pouco mais difícil do que com outras frutas, pois não temos muita polpa para ficar observando reduzir o volume e engrossar. Se quando você fizer essa receita ficar mole demais, é só voltar a mistura para o fogo e reduzir mais um pouco. Se engrossar demais, dá para voltar também a mistura para o fogo e adicionar um pouco mais de água. Enquanto a geleia cozinha, não precisa ficar mexendo, os ingredientes se misturam sozinhos. Mas dá uma olhada de vez em quando para ter certeza que não tem nada queimando. Depois de reduzir bastante, está pronto. Coloque tudo em um pote de vidro bem limpo. Enquanto a geleia está meio morna, ainda vai estar bem mole. Depois de esfriar, ela endurece bastante. Teste o ponto dela só depois de esfriar e, se achar necessário, leve para o fogo novamente. Para finalizar, dá para colocar uma pimenta inteira dentro da nossa geleia. Assim ela solta um pouco mais de sabor e cor durante o tempo que a geleia fica guardada. É legal também fazer alguns furinhos nessa pimenta que vai inteira. Assim intensifica o sabor. Depois de fria, nossa geleia fica assim. Dá para engrossar mais um pouco se você achar melhor, mas assim já está bom. E para testar o sabor, use uma torradinha e pedaços de queijo, você vai se surpreender. Aliás, com esse queijinho polenguinho aqui fica uma delícia. Para fazer uma geleia deliciosa, melhor ainda do que aquelas do mercado, você só precisa de 2 ingredientes, frutas e açúcar. Aí é só repetir a regra desse vídeo para todas as frutas que dá super certo. No caso de geleia de amoras, não precisa cortar nada. Vamos somente medir o peso da fruta que temos e depois adicionar 12% do valor desse peso em açúcar. No meu caso, eu tenho 550 gramas de amora, então eu preciso adicionar 66 gramas de açúcar cristal. Eu sei que falando assim parece até um problema de vestibular, mas é bem de boa. É só multiplicar o peso da fruta por 0,12 que você encontra o valor de açúcar. Após adicionar o açúcar, é só misturar tudo muito bem e deixar descansando com o pote tampado por pelo menos 2 horas ou até de um dia para o outro, mas dentro da geladeira.
Para as laranjas, vamos descascar. E a ferramenta mais prática para isso não é o descascador. Eu aprendi isso tentando. Como é importante remover a maior quantidade da parte branca da laranja, é mais fácil fazer isso com uma faca. Aliás, a parte branca da laranja se chama albedo. Viu? Aqui não é só um canal de culinária, avise os seus amigos. Com as laranjas descascadas, retire a maior parte do albedo e comece a cortar a laranja em pequenos cubos. Retire também o miolo branco e todas as sementes da fruta. Pode ir depositando toda a laranja no pote onde ela será macerada. Depois de tudo descascado e cortado, eu fiquei com 720 gramas de laranja. Por isso, adicionei 87 gramas de açúcar cristal. Caso na sua conta dê um número quebrado, como na minha, é só arredondar. Um pouco mais ou menos não vai alterar muito o sabor da sua geleia. Misture tudo e reserve o pote até a próxima etapa. Para o abacaxi, comece removendo a coroa e a base e descasque fazendo cortes no sentido do seu comprimento. Pode remover também todos aqueles pontinhos que ficam na fruta. Esse é um abacaxi pérola, que é um pouco mais para o lado do azedo. Mesmo assim, rende uma geleia bem gostosa. Faça um corte no meio, no sentido do comprimento, e comece a dividir o abacaxi em pequenos cubos. O miolo do abacaxi é bem mais duro que o resto da fruta. Mesmo depois de terminar a geleia, ainda dá uma diferença na consistência. Por isso, se você achar melhor, pode tirar essa parte. Mas faz isso nessa etapa de corte que facilita bastante. Meu abacaxi rendeu 1 kg 140 gramas. Assim, eu precisei de 137 gramas de açúcar. Só repetir o processo de misturar e deixar armazenado na geladeira. Depois de macerar, vai sair bastante líquido das frutas, mas isso é normal, não precisa escoar nada. Esse líquido vai formar uma calda que dá a consistência certa de geleia. Para cozinhar, vamos precisar de uma panela grande, preferencialmente de inox. Despeje todo o conteúdo do pote na panela. O processo de cozimento é igual para todas as geleias, ele só varia o tempo. Para mim, o abacaxi foi o mais demorado, em torno de 40 minutos. A laranja e a amora levaram 20 minutos cada. Durante essa parte não é necessário ficar mexendo constantemente, mas de vez em quando mexa um pouco com uma colher de pau para que a mistura não grude no fundo ou nas paredes da panela e queime. Controle também a chama do fogão para não deixar queimar. No cozimento eu usei um socador de caipirinha para ajudar a quebrar mais ainda as frutas. Se você tiver um daqueles utensílios de espremer batata, fica ainda mais fácil. Conforme a fruta vai cozinhando, vai ficando mais tranquilo de espremer, ela fica bem mais mole. Ainda, caso tenha sobrado alguma semente ou pedaço de casca, vai retirando até terminar de cozinhar. Quando quase todo o líquido tiver evaporado e a mistura estiver em um ponto tipo um ponto de brigadeiro, pode tirar a panela do fogo. Quando eu terminei de cozinhar, eu acabei não gostando muito da consistência da minha geleia de abacaxi, por causa do tamanho dos pedaços de fruta. Por isso, eu levei tudo para um processador para quebrar um pouco mais. Se esse for também um problema para você, é só dar umas pulsadas no processador que já resolve. Agora é só levar tudo para um pote, de preferência de vidro e bem limpo. Só tampe depois que esfriar. Assim não forma condensação no pote e a geleia não fica aguada. Ah, se parecer meio líquida a geleia ainda, pode ficar tranquilo que ela fica mais espessa a hora que gelar. É isso aí, hora de provar nossas geleias. Essa regra dos 12% de açúcar é muito boa. Preserva a maior parte do sabor da fruta sem ficar muito doce e deixa em uma consistência bem legal. Mas claro, se você não gosta de sabores mais azedos, talvez precise colocar um pouco mais de açúcar nas frutas cítricas. Fazer geleia é bem divertido e é um jeito bem legal de preservar as frutas das estações também. Vai que o pé de amora do vizinho está carregado, por exemplo. Dá uma geleia boa e é quase de graça. Só pede para ele, tá bom? Não precisa pular o muro não. Como fazer uma geleia de pimenta com maracujá que vai te surpreender? O azedo do maracujá casa muito bem com o apimentado e junto com o açúcar, os dois formam uma combinação sensacional. Vamos precisar de 2 pimentas dedo de moça. Remova o talo e pique muito bem. Se você gosta de um apimentado mais forte, eu recomendo deixar as sementes das 2 pimentas, como eu fiz aqui. Caso queira um calor um pouco mais suave, remova as sementes de pelo menos uma das pimentas. É só cortar a fruta no sentido do comprimento e com uma colher de chá tirar as sementes.
O legal é fazer essa receita mais de uma vez e ver o quanto de apimentado fica do seu gosto. Pra mim, com 2 pimentas, com semente e tudo, ficou bacana. Ah, importante, não esqueça de sempre tomar bastante cuidado quando for manusear pimentas. Lave bem as mãos depois. E se ainda ficar muita pimenta na pele, limpe com álcool, pois somente sabão pode não adiantar. Com tudo bem picado, o resto é no fogão. Na panela, coloque toda a pimenta, 1,5 xícaras de açúcar cristal, 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de café, que não precisa ser café solúvel, meia xícara de água e 1,5 xícaras de suco concentrado de maracujá. Dá para usar suco de fruta natural também, e pode até colocar nessa mesma quantidade. Só que nesse caso vai variar bastante o sabor da sua geleia de acordo com o estado da fruta que você escolheu. Maracujá também tem bastante semente, e você pode escolher deixar ou tirar da receita. Logo que colocar tudo na panela, vá mexendo com uma colher de pau e em fogo alto até dissolver todo o açúcar. Após a mistura começar a ferver, baixe o fogo para o mínimo, senão ela sobe e pode transbordar. Eu quase esqueci porque eu fui lavar a louça, não faça como eu, se concentre em uma coisa de cada vez. Agora é só cozinhar em fogo baixo até dar o ponto de geleia que você achar legal. Uns 20 minutos cozinhando chega em uma consistência boa. Durante esse tempo não precisa ficar mexendo, mas dá uma checada de vez em quando para ver se não está queimando o doce. Após reduzir bastante, dá para testar se está no ponto correto pegando um prato de cerâmica e colocando uma colher de geleia nele. Passe o dedo e se ficar um formato do risco sem escorrer é porque está bom. Como a geleia esfria rápido na cerâmica, dá para ter uma ideia de como ela vai ficar depois. Tire do fogo e passe para um pote, de preferência de vidro. Ainda vai estar bem líquida porque está quente. Depois de esfriar um pouco, tampe e deixe na geladeira. Pronto! Fria, ela fica dessa forma. Se assim não parecer espesso o suficiente para o seu gosto, é só cozinhar mais um pouco. O legal de fazer as coisas em casa é deixar como você gosta. Eu recomendo muito você fazer essa geleia, é bem fácil e vai pouquíssima coisa. Combina com queijos, carnes frias e até no churrasco. Mas se faltar tudo isso, na torradinha também cai bem.